Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for que caia na sua prova, conteúdo de História. O e-mail está aqui para sua dúvida, sua curiosidade, questionamento, historiacomp1@outlook.com. O Facebook, o Insta, onde eu posto todos os dias lá exercícios e dicas e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Só arrumando o microfone. E o celular para mensagem, o 3291650267. Tranquilo, pessoal? Como vocês podem observar aqui, essa aula é de uma resolução de uma questão anterior da prova da SpaceX. Depois eu vou explicar para vocês os benefícios que eu tenho para vocês da SpaceX. Tranquilo? Então era a prova da SpaceX 2016, onde tivemos vários alunos que fizeram essa prova, que estudaram o nosso canal e foram muito bem na prova. Vários alunos gabaritaram as questões de história assistindo nossas aulas. Depois eu vou falar para vocês os benefícios para vocês, ok? O Pacto Colonial é o tema dessa questão, uma questão da SpaceX. As relações entre a metrópole e a colônia, então é relações entre metrópole e colônia, foram regidas pelo chamado Pacto Colonial, sendo este aspecto uma das principais características do estabelecimento de um sistema de exploração mercantil implantado pelas nações europeias com relação à América. Com relação ao BR, ao Brasil, do que constava este pacto? O que constava este chamado Pacto Colonial? Se estamos falando do Brasil, estamos falando do Pacto Colonial entre Portugal e BR, e Brasil. A relação do chamado também exclusivismo comercial. Tranquilo? Professor, qual que é a alternativa correta? Mas primeiramente nós temos que entender o que foi o tal do Pacto Colonial, ou também chamado de exclusivismo comercial. Tranquilo? A colônia contribuir à autossuficiência da metrópole. Ou seja, gente, em regra, a relação do Pacto Colonial era o quê? Que a colônia só deveria comercializar e comprar produtos da metrópole. Ou seja, a metrópole explorava a colônia em todos os meios que pudesse, e essa colônia vendia esses produtos, principalmente o mercado externo, para a metrópole em valores baixos e comprava, consequentemente, produtos manufaturados da sua metrópole. Ela não podia comprar de outros países. A regra seria essa. Claro que nós temos o contrabando, tranquilo? Mas a regra, em geral, seria essa, tranquilo? A metrópole forneceria produtos manufatureiros no valor mais alto e compraria produtos primários da metrópole com valores mais baixos, matérias-primas, tranquilo? E depois, claro, revenderia esses produtos para a Europa e também esses produtos que comprava da colônia, revendia eles manufaturados para a própria colônia. Tranquilo? Normas para afastar os concorrentes. Pessoal, esse pacto colonial tinha que ter algumas normas para tentar afastar esses concorrentes na Europa. Essas normas eram o tal do sistema colonial, aonde dentro desse sistema colonial o principal eixo básico para reger essas normas era o Pacto Colonial, ou também chamado de exclusivismo comercial metropolitano. Pode ter a palavra metropolitano também, que é a mesma coisa, fica mais fácil ainda. Então, você tinha, primeiro, impedir que navios estrangeiros transportassem mercadorias da colônia, principalmente para vender diretamente. Então não era aceitado no Pacto Colonial que esses navios estrangeiros transportassem mercadorias para vender diretamente. Impedir mercadorias não feitas na colônia para entrar dentro da metrópole. Tranquilo? E
Pessoal, deu errado aqui, porque esse 2 fala que impedir mercadorias que não fossem produzidas dentro da colônia para entrar dentro da metrópole que fosse de outros países. Tranquilo? E essas companhias de comércio aqui, gente, é o tipo de exploração. Tranquilo? Isso aqui é uma parte, essa aqui é outra. Desculpem aí por causa que deu algum erro aí que eu não sei. Tranquilo? Então, você tem, primeiramente, impedir que navios estrangeiros transportassem mercadorias para ser vendido diretamente. Tranquilo? E a segunda é impedir que mercadorias que não fossem produzidas na metrópole fossem comercializadas dentro da colônia. Aí, qual que são os tipos de exploração que nós temos? Primeira, que não está aí, é a exploração direta do Estado. A outra, a criação de companhias de comércio. Essas companhias de comércio, como vocês já sabem, do Pará, entre outros, que foram privilegiadas com questões metropolitanas. Tranquilo? O problema é que nós temos uma coisa, né? A regra do pacto colonial seria essa, que a colônia fornecesse matéria-prima e comprasse materiais manufatureiros da metrópole. Essa é a ideia do pacto colonial. O problema é que Portugal tinha seus limites. Entrou na vanguarda das grandes navegações, pioneirismo e tudo mais, só que ele tinha seus limites de monopolizar esse sistema colonial. Ou seja, você tem uma oscilação dentro desse chamado pacto colonial. Por quê? O exclusivismo. A ideia é que a metrópole e a colônia têm ali as suas relações de exclusividade, não é? Beleza. O problema era que Portugal tinha seus limites. Ele não tinha uma infraestrutura boa para levar essa monopolização dentro da colônia. Aí nós observamos o quê? Exemplo, como os holandeses, que vai, nesse caso, ser parceiros de Portugal no comércio do açúcar. Os ingleses depois também, que vão ter concessões especiais para explorar a colônia. Ou seja, dentro desse exclusivismo comercial, nós temos algumas liberdades de parcerias, concessões especiais que davam o quê? O usufruto da exploração colonial. Tranquilo? Beleza? Mas de regra seria isso. Ou seja, a questão fala que as relações entre a metrópole e a colônia foram regidas pelo Pacto Colonial, um sistema de exploração mercantil implantado pelas nações europeias na América. Então nós temos essas relações aonde que a metrópole explora a colônia e a colônia só pode vender e comprar da sua metrópole, né? Óbvio que nós temos o contrabando, que foge à regra, tranquilo? Mas você tinha limites que a própria coroa portuguesa, a coroa lusa, poderia limitar-se nessa monopolização da colônia. Tranquilo, pessoal? Então vamos para as alternativas. Qual que é a correta, professor? As colônias só poderiam produzir artigos manufaturados? Não. A produção agrícola seria destinada exclusivamente à subsistência da colônia? Não. Pessoal, você tem que observar que parte dessa produção agroexportadora vai para onde? Para o mercado externo. Ah, mas professor, como que ficava o mercado interno da colônia? Você tem autores que dizem que existia um mercado, e eu também concordo, existia um mercado interno um pouco incipiente, pequeno, insignificante, mas existia, de produtos de subsistência. Mas principalmente a regra é o quê? Exportar, ir para a metrópole. Tranquilo? A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condições de produzir. A resposta é a letra C. Caso a metrópole não pudesse fornecer algo, a colônia sim poderia produzir, mas com restrições. Tranquilo? A colônia poderia comercializar a produção de excedentes
a necessidade da metrópole. Não. Portugal permitiria a produção de artigos manufaturados pela colônia, desde que a matéria-prima fosse adquirida pela... Não. Você, nada mais nada menos que a Maria Louca vai proibir depois a produção de manufaturas dentro da colônia. Tranquilo, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Se inscreva em nosso canal Ist Sattler, tranquilo? Se inscreva em nosso canal, chama Ist Sattler, ok? Você que conhece. E você vai ter aqui embaixo no link, nas descrições, um link que vai remeter vocês a todas as playlists que tem aqui no nosso canal, os benefícios para vocês. E para vocês da SpaceX, serve para vocês como o resumão SpaceX, tranquilo, pessoal? O resumão SpaceX, dicas SpaceX e exercícios de prova anteriores, que é esse caso que nós estamos fazendo aqui. E também, principalmente também, a playlist de História do Brasil e História Geral. Por quê, professor? Porque essas duas playlists são super completas mesmo. Tem o conteúdo tudo detalhado, tudo especificado. Tranquilo, pessoal? Então serve para vocês, é muito. Então espero vocês na nossa próxima aula, no nosso curso de História completo no nosso canal Ist Sattler. Tranquilo, pessoal? Um abraço e valeu!